Graça e paz, igreja, com muito temor, com muita honra também. Estamos aqui neste altar para falar aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Ano de oração. Hoje já ouvimos vários testemunhos de orações, né? Com certeza o nosso irmão que foi absolvido, glória a Deus, mas com certeza essa vitória foi regada de muita oração, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da oração. E eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 12. De 1 ao 17. Atos 12, de 1 ao 17. Vou estar lendo aqui, com essa tradução do telão, para ter uma leitura harmônica. Que diz o seguinte: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acendendo-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. A igreja pode se assentar. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Hoje foi um culto onde tivemos pelo menos 3 testemunhos de milagres. A irmãzinha falou ali também que orando pela sua vizinha, Deus devolveu-lhe a vida. Meu esposo, aproveitando o momento oportuno, falou de uma cura. Eu tinha uma dor imensa no braço e eu estava muito limitada, e ela apareceu do nada. E aí ia piorando, e eu enrolando. Confesso que eu não sou tão prudente nessa questão de ficar indo ao médico direto. E aí ficaram vários meses e essa dor não passava. E às vezes, até para fazer uma coisa simples, como trocar uma roupa, meu esposo tinha que me auxiliar.
E eu fiz alguns exames, procurou. Alguns exames não tinham detectado o que era, e aí pediram uma ressonância. E aí eu, mais uma vez, comecei a postergar. E a gente foi orando, orando, e Deus me curou. Eu não cheguei nem a fazer a ressonância, eu não tomei remédio. Eu não sei de onde ela surgiu e não sei para onde ela foi. Eu sei que eu estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Este é o Deus que responde oração. Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui dentro é porque acredita no poder da oração. E eu tenho certeza que você já foi alvo de oração de algumas pessoas. E que você também já testemunhou o milagre de Deus através da sua oração. O mesmo Deus que agia antigamente é o mesmo Deus que age. E nós estamos aqui dentro de um contexto bíblico também que mostra de uma forma muito nítida o poder da oração. A palavra do Senhor vai dizer que neste tempo a igreja estava vivendo uma perseguição muito acirrada. Já tinham matado a Tiago. E engraçado, a Bíblia diz que o povo tinha se alegrado. Meus irmãos, a Bíblia ela é clara que nós seremos perseguidos por fazer o bem. Aqueles homens não estavam oportunando vidas, aqueles homens não estavam cometendo crime, aqueles homens não estavam lesando ninguém, aqueles homens estavam falando de Jesus, daquilo que ele tinha visto, ouvido e testemunhado dos milagres, mas isso despertou a fúria. E aí eles começaram uma perseguição muito grande. E não conformado apenas com a morte de um, eles pegam Pedro e lançam na prisão, certamente esperando que a Páscoa passasse, para que levasse ao povo o caso de Pedro, para que, quem sabe, fosse o próximo mártir da história. E a primeira lição que nós tiramos neste momento, meus irmãos, que sofrimento e perseguição não é sinônimo de pecado. Tem muitas pessoas que muitas vezes não entendem o que você está passando. Existem muitos acusadores de plantão que olham para a sua vida, olham para aquilo que você vive e quer criar uma justificativa, achar que é porque você fez isso ou aquilo. O que Pedro tinha feito para estar passando por aquela perseguição? Muito pelo contrário, muitas vezes a perseguição vai ser exatamente porque você está no centro da vontade de Deus. Muitas vezes você vai estar passando por lutas, você vai estar passando por dificuldades. E não é porque você está em falha com seus deveres sociais, não é porque você está em falha com seus deveres dentro da sua família, não é porque você está em falha com Deus, é simplesmente porque você está fazendo a vontade de Deus. O inferno se levanta, ele vai investir alto para poder deter a tua vida, para deter a minha vida, mas eu quero dizer que aquele que Deus escolheu para separar para a obra dele, nada vai prevalecer, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. É certo que alguns morreram, mas eles morreram aqui nessa terra, mas estão vivos eternamente glorificando. E a igreja não parou, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus. Pedro estava lançado ali naquele cárcere, e a Bíblia vai dizer que eram 16 homens. Eram 4 escoltas de 4 para poder cuidar daquele homem. Pedro não estava apenas preso, mas ele também estava algemado. Ele estava acorrentado. Só que existia um detalhe, meus irmãos. Enquanto ele estava no cárcere, existia uma igreja que estava orando pela vida dele. E a Bíblia vai dizer que ela não estava orando eventualmente. A Bíblia não vai dizer que a igreja lembrou-se por um momento de interceder por Pedro. A Bíblia vai dizer que eles continuavam orando constantemente pela vida de Pedro. Como tem estado a nossa vida de oração? Como tem estado a nossa família diante de Deus? Nós temos uma arma poderosíssima para ser usada para destruir fortalezas, porque quem ora tem resposta. Não existe oração sem resposta, porque até o silêncio de Deus é resposta para mim e para a sua vida. Às vezes é porque a ansiedade está tão grande. Às vezes é porque eu estou olhando tanto para o problema. Eu estou ouvindo tantas outras vozes que eu não estou conseguindo ouvir aquilo que Deus está falando comigo.
Mas eu posso dizer com toda certeza que toda oração, ela tem resposta. E se tem uma coisa que o diabo tem feito para distrair as pessoas, é roubar o seu tempo, para que nós não venhamos ter mais o secreto com Deus, para que nós não venhamos ter mais intimidade com Deus. Mas nós estamos diante de um Deus que está nos convidando a orar, a interceder, a buscar, a clamar, porque quem ora tem resposta. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja estava orando no outro dia, era o dia do decreto de Pedro. O outro dia, ele iria ser apresentado perante a sociedade, as autoridades. E a intenção do povo judeu não era nada boa para com ele. E o que eu acho mais lindo é que a Bíblia diz que ele estava fazendo o quê na prisão? Dormindo. Neste contexto, a Bíblia diz que enquanto a igreja orava constantemente, ele estava dormindo. Eu quero dizer que quem está no centro da vontade de Deus consegue dormir em meio à injustiça, consegue dormir em meio à tribulação, consegue dormir em meio ao problema. Mesmo que tenha uma sentença de morte na sua vida, você vai conseguir ter a paz de Deus que excede a todo entendimento. Engraçado que Pedro não estava preocupado se amanhã ele iria se escapar, se ele iria morrer, se ele iria viver. Ele conseguiu descansar, enquanto havia praticamente já uma sentença contra a sua vida. Eu vejo isso, a Bíblia dizendo que a paz de Deus, ela excede a todo entendimento humano. O que tem roubado a sua paz, o que tem tirado o teu sono, em nome de Jesus eu profetizo, você vai ter noites abençoadas, porque enquanto você dorme, Deus te restaura. Você vai ter noites abençoadas, porque os teus problemas estão na mão de Deus. Aquilo que você pode fazer, você começa a trabalhar, mas aquilo que você não pode fazer, você não tem gestão. Entrega para aquele que tudo pode e vai simplesmente dormir o sono dos justos, porque Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. A Bíblia vai dizer que Pedro estava ali dormindo, e eu já começo a perceber. O primeiro milagre é conseguir dormir dentro de uma situação dessa. Às vezes nós estamos na nossa casa, no nosso conforto, num excelente colchão, com os melhores edredons, os melhores cobertores, no calor, um ar-condicionado, e muitas vezes as coisas têm roubado a nossa paz. Aquele homem estava preso injustamente, com praticamente uma sentença certa de destruição, mas a Bíblia diz que ele estava dormindo. Enquanto a igreja orava, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor foi lá no cárcere. Outra coisa que Deus está dizendo, a nossa oração não tem fronteiras. A nossa oração não está reduzida a espaço. Você está aqui nessa casa de oração, você pode orar, mas dentro da sua casa você também pode orar. Você pode orar dentro de um banheiro, você pode orar no teu serviço, você pode orar enquanto você dirige, em todo tempo você pode orar. Você pode orar por pessoas que estão ao seu lado, mas você também pode orar pelas pessoas que estão lá no sul. Você pode orar pela Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. Você pode orar por qualquer local, porque a sua oração não está restrita a espaço. O nosso Deus é o Deus de perto, o nosso Deus é o Deus de longe. O nosso Deus, Ele faz milagres aonde Ele quiser. Enquanto a igreja estava ali recuada, mas orando, muitas vezes até com medo, mas orando. Tinha perdido já um irmão na fé, Tiago, mas continuava orando. O outro estava preso, continuava orando. O anjo do Senhor foi lá. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acorda Pedro. Quem sabe existem pessoas que já têm sentenças de morte. Quem sabe existem causas dentro da sua casa. Existem pessoas que a população já não acredita mais. Quem sabe tem mães me ouvindo que os seus filhos foram desenganados por uma sociedade. Quem sabe a esposa que clama pelo marido. O marido que clama pela esposa. Quem sabe pessoas que nem recebem mais oração de outros. Eu quero dizer, continue orando, continue clamando, porque a sua oração ela vai provocar os céus. A sua oração vai fazer Deus agir, porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não importa se as pessoas acreditam ou não, continue orando, com força ou sem força, com vontade ou sem vontade. Continue orando, porque tem resposta de Deus para a sua vida.
Aquele anjo vai, Pedro é tocado. E foi algo tão extraordinário que quando ele toca e fala, levanta. A Bíblia diz que as correntes foram quebradas. Existem correntes espirituais que estão esperando o seu clamor para ser quebrada. Existem pessoas presas, espiritualmente falando. E a igreja está sendo chamada para fazer a diferença. Nós precisamos declarar que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos declarar libertação aos cativos. Nós precisamos proclamar Jesus Cristo. Nós precisamos de clamar pelos doentes. Quando aquele anjo vai ali e toca, imediatamente as cadeias são quebradas, porque aquilo que é para o homem fazer, Deus não faz, mas aquilo que é impossível para o homem, Deus entra com ação. Pedro não tinha condições alguma de quebrar as correntes, como levantar e andar se estava acorrentado, mas Deus simplesmente manda através de um anjo, e imediatamente aquilo que impedia dele levantar e se movimentar, caiu e foi destruído, porque nada pode resistir a um comando de Deus. Se Deus está mandando você fazer algo, não tenha medo das correntes, não tenha medo dos guardas que estão, quem sabe, ali para te limitar. Não tenha medo do ambiente que não é favorável. Quem disse que Deus precisa de ambiente favorável para agir? Quem disse que Deus precisa de situações favoráveis para agir? Os maiores milagres de Deus foram exatamente nos momentos mais improváveis, em situações mais improváveis. Naquele momento Pedro se levanta, ele imagina que está tendo uma visão. Era algo tão extraordinário. E ele vai passar por uma porta, ele vai passar por outra porta, ele vai passar pelas guardas. Eu não sei se ele ficou invisível, se os guardas dormiram, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que ele saiu, porque se Deus manda ir, você pode ir, que ele se responsabiliza pelo final. E é tão lindo, meus irmãos, que quando chega no portão central, no portão de entrada, no portão de saída, a Bíblia diz que o portão abriu-se sozinho. Você sabe o que é isso? É Deus dizendo, eu tenho um controle remoto de todas as portas que existem nessa terra. Não existe porta que Deus não consiga abrir. Não existe portão de ferro que Deus não consiga abrir. O controle está na mão dele. E quando ele fala, abre, se abre, não tem homem que fecha. Mas quando ele fala, fecha, não tem homem que abre. Quem sabe você tem clamado a Deus por uma porta. Quem sabe você tem clamado a Deus por uma porta para a sua família, para alguém que você conhece, e parece que quanto mais você ora, mais portas se fecham. Eu quero dizer que na hora certa, Deus está com o controle na mão, e Ele vai mandar abrir a porta, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, e o nome dEle vai ser glorificado, porque a igreja do Senhor Jesus foi chamada para testemunhar os milagres de Deus. Pedro sai. E quando ele passa pelo portão que se abriu sozinho e começa a andar pela rua, de repente o anjo desaparece. Só aí ele percebe que era algo real. Deus vai trabalhar de uma forma tão extraordinária em vidas, que vai ter momentos que você vai falar assim, eu estou sonhando. Porque, Pai, eu pedi sim, mas eu nunca imaginei que era tão profundo. Pai, eu estou te pedindo isso, o Senhor está me dando isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, é exatamente aquilo que Deus tem para aqueles que nele esperam. São vitórias que no início parecem sonhos. E Pedro, quando ele percebe, ele fala, agora eu sei que Deus estava comigo e me livrou de Herodes, do povo, daquilo que eles esperavam. Quem sabe o povo estava esperando um espetáculo. Mais um, quem sabe, para morrer apedrejado, para morrer crucificado, para ser ridicularizado. Mas eu quero dizer que Deus tinha projeto na vida de Pedro. O compromisso de Pedro com Deus e de Deus com Pedro não acabava ali. Havia ainda um chamado a ser cumprido nesta terra. E quando Deus tem um chamado na vida de um homem, ele se torna imortal até que aquele chamado se cumpra. Pedro vai a uma casa, e naquela casa a Bíblia diz que havia uma moça responsável certamente por atender as pessoas. E enquanto as pessoas estavam orando, clamando, meus irmãos, eu fiquei imaginando como foi a oração daquela igreja para Pedro.
Será que eles oraram, Senhor, mude a vida de Herodes? Senhor, confunda esse povo judeu. Meu Deus, não deixa que a sentença seja desfavorável. Toca nas autoridades para libertar Pedro. Eu fico imaginando qual foi o rumo da oração. Só que eu também fico imaginando Deus fazendo muito mais do que eles pediram. E tanto é verdade que eles estavam orando constantemente. Quando Pedro chega à porta, a menina fica tão alegre e vai anunciar a vitória. O povo não acredita. Simplesmente não, você está fora de si. Sabe quando você fala assim, sabe aquele meu filho, Deus libertou. E alguém vai dizer, não tem como. Sabe aquela pessoa, Deus transformou. Sabe aquele homem, aquela mulher, agora é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E alguém vai dizer, não tem como sim. Porque o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Nós seremos testemunhas do poder de Deus. Nós viveremos os milagres do Senhor, porque quem ora simplesmente chama o céu para entrar em movimento. Eu não sei, às vezes eles imaginavam que Deus poderia mudar o coração o coração de Herodes, o coração do rei, o coração das autoridades. Quem sabe levantar um advogado muito bom para poder defender Pedro. O fato é que Deus fez diferente. Deus não precisou de homem. Deus enviou um anjo e simplesmente quebrou as correntes e mandou Pedro se levantar. E ele, sem saber se era verdade ou não, a verdade é que ele se levantou. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Porque o diabo, ele investe pesado para colocar pessoas para nos travar. Pessoas para ficar vigiando os nossos passos. Mas não para edificar a nossa vida, para limitar os nossos movimentos. E tem hora que Deus está falando, levanta e anda. E nós estamos trancados em cadeias, que Deus já quebrou as correntes, Deus já abriu as portas. Mas nós temos que decidir sair dessas cadeias. Pessoas que estão aprisionadas quando Deus já deu a ordem de vitória. Pessoas que olham e ficam vivendo de acordo com as circunstâncias. E existe um mundo lá fora, um chamado lá fora. E você insiste em ficar dentro de uma cela. Deus quer mudar realidades nessa noite. Deus quer mostrar que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aquela menina começou a insistir e as pessoas falaram, não, você não está fora de si. Ah, deve ser o anjo dele. Porque na cultura judaica eles acreditavam que todo judeu tinha um anjo correspondente para ele. Tem hora que vão querer diminuir o milagre que Deus fez na sua vida. Tem hora que vão querer atribuir a coisas e pessoas. É por isso que tem hora que Deus faz só Ele mesmo. Quando Deus quer, Deus usa a pessoa para nos abençoar. Quando Deus quer, Deus usa até os animais. Deus usa a natureza. Josué, quando ele ora, o sol para, a lua para. O sol, naturalmente, não é para parar. A lua, mas parou, o dia parou. O mar não foi feito para servir de estrada, mas uma hora teve que abrir para o povo de Israel passar. Para Jesus se tornou uma pista, Jesus andou por cima do mar, nem precisou de abrir para ele passar, porque ele simplesmente andou sobre as águas. É o poder de Deus contrariando a própria natureza. Porque Deus criou a natureza e tudo é subordinado à vontade de Deus. Eu não sei qual era a direção da oração, eu sei que eles oravam para Deus. E eu tenho certeza que Deus fez muito mais do que aquele povo pensava ou imaginava. Nem Pedro esperava um milagre daquele. Tanto é que ele vai saindo e pensando que está sonhando. Pensando que é uma visão. E só depois ele cai em si. E quando ele insiste batendo, as pessoas ficam muito ali apavoradas quando veem que é ele mesmo. Ele pede para as pessoas se acalmar. Ele passa ali para dar o testemunho dele. E depois ele sai para outro lugar. Nós cristãos temos que saber qual é o propósito de Deus nos lugares que Deus nos envia. Tem lugar que é só para testemunhar. Tem lugar que é para ficar. Tem lugar que é para só passar. Tem lugar que não é nem para passar.
E nós precisamos de ter uma vida de oração para saber qual o lugar que eu tenho que ir. Aonde que eu posso entrar? O que que eu tenho que fazer? A oração, ela tem muito poder, a oração liberta. A oração torna o impossível em realidade, em possibilidade. Só que a oração, além dela ter esse poder libertador, a oração, ela simplesmente dá estratégia para o servo de Deus. Certa vez, Davi estava voltando de uma guerra. E nesse tempo, Davi ele estava fugido de Saul. Davi estava morando em Ziglag. E ele tinha saído para guerrear e simplesmente quando ele volta, ele nem vai à frente com a guerra por algumas situações. A Bíblia diz que quando ele volta, a cidade em que ele estava morando foi toda queimada, foi toda tomada. 1 Samuel 30 vai contar essa história. E quando Davi chega juntamente com o povo de guerra dele, ele percebe que todas as mulheres e todos os habitantes foram levados cativos. Para desespero de todos, a Bíblia vai dizer que Davi chora até praticamente não ter mais forças. Todos choram de uma hora para outra. O povo que estava com Davi começa a querer apedrejá-lo, querer culpar por causa daquela situação. E a Bíblia diz que Davi, ele invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi consulta ao Senhor. E ele pergunta a Deus em oração. E aí, Senhor, eu posso ir atrás? Se eu for atrás, eu vou ter êxito? Se eu for atrás, eu vou alcançar este bando? E a resposta de Deus é vá, porque eu vou entregar tudo nas tuas mãos. É Deus dizendo, a oração serve para dar direção para o crente. A oração serve para te dar orientação quando você for tomar alguma decisão na sua vida. Antes de tomar, por mais que pareça urgente, ore ao Senhor para que você não compre guerras desnecessárias. Mas se Deus mandar ir, você pode ir, porque Ele garante o resultado. E Davi, ele ora ali, e ele vai atrás, e Deus dá a vitória completa. E ele vence e traz toda a sua família e todo aquele povo de novo para aquele local. A oração, ela liberta, ela quebra correntes. Mas a oração, ela também tem o poder de direcionar o crente para aquilo que ele precisa fazer sem correr risco de erro. A oração, ela também tem o poder, meus queridos, de nos preparar para o dia mau. O dia difícil. Que todos nós já passamos e ainda vamos passar por outros. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldades. Ao ponto de Tiago falar, alegrai-vos quando passardes por várias tribulações, porque elas vão aperfeiçoar o seu caráter. A oração, ela tem o poder de te preparar para o dia mau. E nós temos como referência o próprio Jesus Cristo. Num dos momentos mais difíceis de Jesus, quando ele vai no Getsêmani, próximo ali da sua morte. A Bíblia diz que Jesus estava angustiado. Jesus estava ali, sofrendo. A alma dele estava angustiada até a morte. A Bíblia diz que ele suou sangue. Jesus passa os últimos minutos da vida dele, que estava dentro da sua gerência, em oração. Ele não foi para a churrascaria, ele não foi para despedir dos pais, ele não foi para curtir os amigos, ele passou os últimos momentos no Getsêmani orando, porque ele sabia que ele precisava de ser revestido do poder de Deus. Ele chama os seus discípulos, os mais chegados, para orar com ele. Todo mundo dorme. Tem momento na vida que as pessoas vão estar dormindo diante do seu problema. Mas você não pode dormir. Você não pode deixar de orar.
Você não pode, obviamente, ficar aterrorizado e deixar que a situação te domine. Mas você precisa ter oração secreta com Deus. E Jesus passou ali horas orando. No Getsêmani. Ele entra amargurado, ele entra de uma certa forma triste. Um ambiente pesado de morte, de angústia. Mas quando chega o momento dele, ele se levanta e ele próprio se entrega. E a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele vai para o Getsêmani de um jeito, mas quando ele sai do Getsêmani, é levado ali. Jesus estava ali capacitado pelo Espírito Santo de Deus, porque nos últimos momentos de dificuldade de Jesus, ele preferiu orar do que fazer qualquer outra coisa. Meus queridos, o dia mau vai chegar para todos nós. A luta não tem hora marcada. A luta muitas vezes não avisa, não tem um aviso prévio. Às vezes em forma de enfermidade, às vezes uma questão financeira, às vezes uma questão mesmo de opressão de alguém próximo. O fato é que quando nós menos esperamos, a luta se instaura dentro das nossas casas, às vezes dentro da nossa própria vida. E é necessário que o crente tenha vida de oração para que nós possamos estar preparados. Para que quando o diabo vier com a nova presepada, você olhar para a luta e dizer assim, não vai ser essa luta que vai me destruir. Porque existe uma coisa, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque se Deus cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele é Deus. Se Deus abre portas, Ele é Deus. Se Deus não abre portas, Ele é Deus também. Se Deus faz, Ele é Deus. Se Deus não faz, Ele também é Deus. Eu não estou aqui nessa terra para ser eterna nessa terra. Eu fui chamada para viver uma eternidade com Deus do céu. O meu nome está escrito no livro da vida e é isso que importa. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tem hora que vai doer, tem hora que nós vamos chorar, tem hora que nós vamos nos arrastar, tem hora que não vai ter mais nem voz. Mas não se preocupe, porque o Espírito Santo de Deus, Ele age com gemidos inexprimíveis. E Ele leva a Deus a oração que você não conseguiu fazer. A oração, ela é poderosa. Ela liberta, ela salva. A oração quebra correntes. A oração dá direção para o crente, para saber quando guerrear, quando se aquietar, quando avançar, quando recuar. A oração te prepara para o dia mau, porque ele vai chegar, se já não chegou para muitos. Mas a oração nos dá uma estrutura, uma firmeza na rocha que é Cristo. E acima de tudo, a oração nos prepara para receber a resposta de Deus. Mesmo quando ela não é a resposta que nós esperávamos. Porque Deus dá sim, dá. Mas muitas vezes Deus também vai dizer não. Deus disse não para o apóstolo Paulo. Por 3 vezes ele ora pedindo para que Deus tirasse o espinho na carne. E Deus fala, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. É Deus dizendo, enquanto você está sofrendo com este espinho, você está tendo mais intimidade comigo. Você está crescendo mais na minha presença. Você está se tornando um homem espiritualmente falando superior. Aí Paulo entende, ele fala, então agora sim eu vou me alegrar nas minhas tribulações. A tribulação, ela nos aproxima de Deus. Tem hora que Deus vai te surpreender. E tem hora que Deus também vai dizer não. Mas eu quero dizer que o não de Deus, ele também é vitória. E se Deus está dizendo não para mim e para você em alguma área, é simplesmente porque Ele tem um propósito maior do que aquilo que eu e você idealizamos. Jesus veio para um propósito nessa terra. Jesus foi fiel até a morte. Jesus em momento algum pecou. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Então não foi falta de santidade. Não foi falta de oração. Não foi falta de intimidade com o Pai. Jesus às vezes agradecia antes de orar. Jesus olhava e falava, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí mandava, Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu todo enfaixado, não sei como conseguiu levantar. Talvez o mesmo anjo que foi lá em Pedro levantou ele.
Eu só sei que ele saiu, porque se a ordem é para sair, não tem como ficar. Só que tem uma oração de Jesus que Deus não responde do jeito que Jesus, pelo menos no primeiro pedido. Quando Jesus, por 3 vezes também, ele pede para o Pai afastar o cálice. Ele não estava pedindo para não morrer. Ele estava pedindo para que algo fosse mudado. Estava pesado. Estava difícil. Jesus sabia o que esperava ele. Jesus não veio aqui a essa terra enganado, não foi uma caixinha de surpresa. E por 3 vezes ele orando e orando sozinho, enquanto os discípulos dormiam, ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Só que a oração, ela te dá poder para fazer a oração mais poderosa de todas, que é: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Meus irmãos, a maior oração, a oração mais poderosa é aquela que aceita a vontade de Deus. Porque eu quero dizer que com certeza você tem planos para a sua vida. Com certeza você tem projetos para a sua família. Com certeza você tem sonhos, mas eu quero dizer que os planos, os projetos e os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Quando a igreja entender o poder da oração, ela vai ver coisas extraordinárias acontecendo. A Bíblia diz que Deus não nega bem algum aos que andam em retidão. Quando Deus disse não para Jesus ali, é porque afastar o cálice não era bem. Havia um propósito, inclusive, com aquele cálice. Porque a Bíblia não se contradiz, e ela diz que Deus não nega bem algum ao que anda em retidão. Existem muitas coisas que aparentemente são bênçãos, mas são laços na minha e na sua vida. Existem coisas que muitas vezes nós não estamos preparados para viver, para vivenciar. E se nós não passarmos pelo processo, a bênção se torna uma maldição. Bênção fora do tempo não é bênção. A exemplo disso, o filho pródigo. Bênção desfrutada fora da casa do pai não é bênção. A exemplo disso, o filho pródigo. Ele pediu a sua parte. Ele teve a sua parte. Mas ele não estava preparado para ter aquela parte naquele momento. Que Deus possa fortalecer as nossas vidas. Que nós possamos entender, a palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O profeta orou, e a Bíblia diz que os céus se fecharam e não houve chuva na terra. E a Bíblia vai dizer que o profeta era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ei, eu estou dizendo que Deus não tem filhos privilegiados. Deus tem muitas vezes chamados diferenciados. Para uns Deus chama para o louvor, para outros para pregar, para outros para zelar da igreja, para outros para um evangelismo, às vezes específico. Mas Deus não tem filhos privilegiados. Deus tem chamados diferenciados, mas Deus ama a todos e a oração de todos tem eficácia no mundo espiritual. Não pensa que a sua oração é fragilizada, a sua oração é uma bomba no inferno. É por isso que o diabo não quer que você tenha uma vida de oração. Porque a oração vai enfraquecendo o reino das trevas. A oração vai quebrando correntes. A oração vai quebrando legalidades. Esses dias eu estava ouvindo um pastor pregando e falando, às vezes exemplificando, está um filho distante da casa do Senhor, todo errado, fazendo tudo o que não deve. E o inimigo está ali fazendo a festa. De uma hora para outra tem uma mãe com o joelho no chão. De uma hora para outra tem um pai com a mão levantada abençoando o seu filho e clamando a Deus para que os anjos do Senhor acampem ao redor daquele filho. E de uma hora para outra os anjos do Senhor começam a fazer algo e o inimigo olha e fala assim: aqui não, eu não te convidei, Ele me deu liberdade para estar aqui, Ele não te chamou, você não tem legalidade nesse território. E o anjo fala: tenho sim, porque os pais estão orando e eu sou resposta de oração. Quantas sepulturas foram fechadas por causa de mães e de pais que oram? Quantas vidas
pessoas que odiavam o crente de uma hora para outra, Deus transforma, Deus salva, porque existia alguém orando e clamando. Eu quero dizer, meu amado e minha amada, a sua oração é uma bomba no mundo espiritual. Não deixe de orar. Continue apresentando ao Senhor todas as tuas necessidades. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo apresentai ao nosso Pai, em oração, as tuas necessidades, as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Um dos papéis da igreja é orar uns pelos outros. A igreja orou por Pedro. O milagre foi maior do que eles imaginavam. Hoje nós somos a igreja da atualidade. E Deus conta, não que Ele precise, Deus conta com as nossas orações. Que Deus possa levantar um exército. Mulheres que incomodam o inferno. Homens que incomodam o inferno com as suas orações. Eu quero te dizer que Deus tem ouvido. E na hora certa, Ele há de dar o escape. A única oração que não tem resposta é aquela que não foi feita. Porque uma oração de um coração contrito e quebrantado, você pode ter certeza que a resposta vem na forma, no modo e no tempo de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Eu convido a igreja a se colocar de pé.